Senhor, a cada um de seus pais, a cada um. Na autoridade do nome de Jesus, abençoa grandemente em nome de Jesus. Digam assim seja. Meu Deus do céu, vamos aplaudir ao Senhor, amém? Glória a Deus. Eu gostaria de saudar todos os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Que tudo seja para a glória do Senhor. Eu gostaria que todos abrissem a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 4, no versículo 38 em diante. Amém? Vamos aqui pregar sobre o que o Senhor falou nesta noite. Hoje é um dia que você vem para adorar o Senhor, vem para glorificar, vem para exaltar. Você pode estar imaginando que às vezes as coisas estão difíceis, né? Momentos difíceis, momentos de lutas, de batalhas, mas o Senhor dos Exércitos está conosco. Amém, irmãos? Ele que peleja por nós, Ele tem pelejado por ti. Quem crê e acredita, dá glória a Deus. Glória a Deus bem forte, dá glória a Deus. Amém? Então Ele que peleja por nós, Ele advoga por nós, Ele intercede por nós. Amém? Porque Ele é o mediador entre Deus e os homens. Saiba que o Espírito Santo de Deus está contigo, e Ele vai falar contigo e falar conosco nesta noite. Então, a Bíblia diz aqui, fica entre 2 Samuel e 1 Crônicas, né? O livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 em diante. Amém? 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 em diante. A palavra de Deus aqui ela vai falar sobre o sucessor de Elias. Quem é o sucessor de Elias? Eliseu. Amém, irmãos? Eliseu, um homem que recebeu a porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Amém? Você já recebeu a unção do Senhor? Da glória a Deus. Você já recebeu a porção dobrada do Espírito Santo? Da glória a Deus. Quando a gente recebe a palavra, a gente recebe a porção dobrada. Amém? A gente tem recebido e a gente tem crido. Eu creio que você crê. E aí, irmãos, Deus colocou uma palavra para mim nesta noite, né? Acerca, irmão, de tudo aquilo que tem tentado te impedir. A morte, irmãos, pode até vir em algumas áreas, querer vir nas tuas áreas, mas saiba que você tem uma promessa, que você não é vencedor, você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Você é mais do que vencedor, né? Você é mais do que vencedor. Deus não te constituiu para ter derrota, Deus te constituiu para ter vitória. Você é vitorioso. Acredite nisso, irmãos. Irmãos, saiba que a bênção de Deus ela está aqui, está na nossa vida. Então a palavra de Deus é a bênção de Deus, a oração é a bênção de Deus. Tudo que nós temos é a bênção do Senhor. Amém, irmãos? E ela diz que com ela não traz desgosto. A bênção do Senhor, né? Com ela não traz desgosto. Então ela nos abençoa. Então vamos ler aqui. Todos já abriram, amém? Então vamos fechar os nossos olhos em reverência ao nosso Deus. Vamos orar ao Senhor para que Ele venha falar conosco nesta noite em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai querido e santo, desde já coloco a minha vida e a vida da tua igreja, Senhor, nas tuas mãos. Senhor, eu não sou digno de estar aqui, mas o teu nome está aqui, o teu Espírito está aqui. Meu Pai, o Senhor escolhe, meu Pai. O Senhor disse que nós não tínhamos capacidade de te escolher, mas o Senhor nos escolheu para que possamos ir e possamos dar bom fruto, e que esse fruto que permaneça, ou seja, a nossa palavra, aquilo que fizemos na tua obra, aquilo que fizemos na tua vida, Senhor, com a tua vida está, Senhor Jesus, em nós. Senhor, repreende toda morte, repreende tudo aquilo que impede o teu povo de prosperar, Senhor, em nome de Jesus. Coloca um anjo, uma espada desembainhada na mão daquele portão, repreendendo toda seta para cá, em nome de Jesus. E todos digam amém. 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 Então, sempre dia de sexta-feira é um culto de libertação, né? Mas sempre a palavra que ela traz um enfoque. E aqui foi pregado pela irmã Tati. Pedi aqui a panela, mas a panela ela
Não resistiu, né, irmã Tati? Ela não podia ver a nossa panela, né? Que foi feita aqui, ela não podia ver água, né? Mas eu creio que Deus vai prover outra panela, em nome de Jesus, amém? E a Bíblia fala aqui, do versículo 38, o trecho em cima, o esboço em cima, ele fala que a morte que havia na panela é tirada, amém, irmãos? Ou seja, aquilo que é de morte na nossa vida, o Senhor já tirou. Nós já recebemos, irmãos. Eu creio, irmãos, que não é porque eu estou pregando aqui que não passa por problemas, que não possa passar por situações até de morte. E você também. Mas ela já foi tirada da nossa vida, porque o dom de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna que o Senhor derramou sobre mim e sobre vós, amém? O Espírito Santo de Deus é vida dentro de nós. Quem crê, dá glória a Deus. O dom de Deus, a unção do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus é vida. Jesus é vida. E o que ele fala aqui da morte, quando se retrata da morte? Outrora, irmãos, e tínhamos o Espírito da morte, o Espírito ao qual não habitava o Senhor Jesus, não habitava o Espírito Santo de Deus, onde habitava a murmuração, a reclamação, a lascívia, a prostituição, o adultério, onde habitava a fofoca, onde habitava tudo que desagradava a Deus. Às vezes, esse mesmo Espírito quer bater na minha e na tua vida para trazer as práticas antigas, mas ele está repreendido e expulso no nome de Jesus. Amém, irmãos? Temos que combater na fé. E a palavra de Deus aqui, ela fala que a vida da panela aqui é tirada, e está falando acerca da prosperidade. Porque a voz é alta mesmo, né, pastor? A voz é um pouco... Então, assim, a morte aqui que havia na panela, através da palavra que foi direcionada, foi tirada essa morte. E eu creio que o Senhor, através do profeta, em oração, vai determinar, mais uma vez, se algo não está acontecendo na tua vida, que possa acontecer. Quem crê, dá glória a Deus. Amém? Então aqui, vamos ler do versículo 38 em diante. Voltou Eliseu para Gilgal. O que era onde era a cidade de Gilgal? Não é? Essa cidade, esse local de Gilgal, foi onde ocorreu que Eliseu recebeu a porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Onde ele disse Elias, né? Ao passar o Rio Jordão, onde tocou com a capa, ele abriu em 2 caminhos. No YouTube tem todos os vídeos, é muito bonito. E aí ele diz que ficou lá os profetas do outro lado, e ele diz: pede-me o que tu queres. Ele disse: eu te peço a porção dobrada do Espírito. E ele falou que coisa grande me pediste, mas tu veres ser arrebatado do carrossel de fogo, ver ser arrebatado, né, nos ares, você receberá a porção dobrada. Amém, irmãos? Quem crê, dá glória a Deus. Você, quando ouve e atenta à palavra, você recebe essa porção, você recebe essa unção, você recebe essa autoridade. Amém, irmãos? Ou seja, aqui ele voltou para o local onde Deus havia feito grande milagre na vida dele. Ao retornar com a capa de Elias, ele fendeu as águas, e as águas se partiram ao meio. Amém, irmãos? Ou seja, se manifestou um sinal que outrora, antes dele passar, estava na vida de Elias, e ali se confirmou. Ou seja, quando é lançada a palavra de Deus aqui sobre a minha tua vida, se confirma esse sinal. Quem crê, dá glória a Deus. Ou seja, pela imposição de mãos, pela imposição da palavra, pela imposição da autoridade. Ele diz: grande coisa tu me pediste, mas se tu veres eu ser arrebatado dos céus, você vai receber. Então ele recebeu, ele glorificou, ele adorou ao Senhor. Deus, ele não quer te ver na tristeza. Deus, ele
ele não quer te ver na angústia. Ele não quer te ver com esse problema a vida inteira. Porque Ele é a solução de todos esses problemas. Amém, irmãos? A nossa natureza, irmãos. Eu não vou pedir, irmãos. Saiba, irmãos. A nossa natureza humana foi feita para pedir. Foi feita para pedir. E um dia que eu amo, e o dia que eu mais amo, assim, eu amo todos os dias, mas um dia que, se existe um dia que eu amo, é o final de ano, pastor. Ali, aquela caixinha ali, ó. O pastor diz assim, bota lá uma folha, eu boto. Se não botar uma, é bem pertinho. Amém? Por quê? Porque eu sei que nesse dia, irmãos, poucas pessoas estão adorando a Deus, mas quando a gente ora ali com fé, a gente recebe a unção e a gente glorifica ao Senhor. A gente dá testemunho de Deus. Por quê? Porque a gente persevera na fé. Porque você busca na fé. E essa unção foi determinada sobre a minha tua vida. E aqui Deus falou no meu coração que Ele profetizou aqui, o pastor profetizou, o profeta profetizou a morte da panela. Algumas pessoas não recebeu. Mas Ele quer reafirmar essa aliança contigo nesta noite e vai fazer com que aconteça. Quem crê da glória a Deus? Ele quer resgatar esse dia em que fez aliança contigo, fez aliança comigo, de resgatar. E você colocou os seus pedidos aqui, nesta panela. Aqui havia uma panela, né? Feita ali, muito humilde, né? De papelão, até quebrou as azedas, a gente ficou brincando, né? Mas ali é a representação, é a simbologia. Amém, irmãos? Onde se deitou a farinha, que a gente vai ver aqui, que foi a unção do Espírito Santo de Deus, e a gente vai ler. Ele diz, voltou Eliseu para Gigal, e lá havia fome naquela terra. E estando os discípulos, os profetas, assentados diante dele, disse ao seu moço, põe a panela grande ao lume, e faz o cozinhado para os discípulos dos profetas. Amém, irmãos? Não tinha nada, irmãos. Não tinha nada. Tinha fé. Tinha a unção do Espírito Santo de Deus, ao qual Deus usou Eliseu, onde tinha ali a botija, né? Onde tinha a botija, onde tinha ali, irmãos, a farinha. E Deus proveu grandemente na vida desta mulher. E aqui nesse lugar não havia nada. A viúva ainda tinha o principal, aqui não tinha nada. Amém, irmãos? Ou seja, ele disse que vai lá, coloca uma panela ao lume, ou seja, na fogueira, né? Ao lume aqui na luz, na fogueira, o fogo. E ele diz ali, faz um cozinhado para os discípulos. Mas como é que vai fazer, irmão, sem ter nada? Não é? Deus, Ele tira do nada para fazer tudo. Amém, irmãos? Quem crê, da glória a Deus. Ele é a existência de tudo. Ele diz, então, saiu ao campo, apanhar ervas, né? Hoje a gente conhece como especiarias, né? Os temperos, né? E achou uma trepadeira silvestre, uma árvore, né? E colhendo delas, é como se fosse hoje um pé de acerola, por exemplo. E colhendo dela, encheu a sua capa de colocintas. Voltou-se e cortou-se em pedaços, pondo-as na panela, visto que as não conheciam. Essa pequena fruta, irmãos, né, era venenosa, era tosca. Dentro do grupo aí das plantas, existe também umas frutinhas vermelhas, né, em que são venenosas, em que se a pessoa comer uma grande quantidade, ela pode levar à morte, né? Ou seja, existe grupo de plantas, por exemplo, que se a pessoa comer, pode levar à morte. Mas aqui, irmãos, o que é frisado aqui é o seguinte: aqui não tinha nada, só tinha essas frutas que eram mortíferas. E Deus repreendeu, irmãos. E Deus tirou a morte, tirou as toxinas dessas frutas e transformou em alimento. Amém, irmãos? Ou seja, aquilo que é tóxico na tua vida, aquilo que tem te intoxicado, ou seja, uma amizade, ou seja, um trabalho que não é de Deus, ou seja, aquilo, irmãos, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer transformar em vida, Ele quer transformar a tua vida. Seja um problema na família, seja um pai, uma mãe, seja um filho que não quer nada com Deus, ele está buscando a morte, mas o dom de Deus, o gratuito, é a vida eterna.
E ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Promessa, irmãos. Eu quase todo dia leio esse versículo. Há 23 anos eu oro pela minha família. E eu creio, irmãos, que Deus está agindo. Eu creio que Deus está agindo. Quem crê, dá glória a Deus. Quem crê que Deus está agindo na tua família, dá glória a Deus. Quem crê que Deus vai abrir uma porta na tua vida de emprego, dá glória a Deus. Se você não tem, se está lá a morte, a sua geladeira, né, como um amigo meu fala, está um aquário, né? Só tem água gelada, né? E ainda é da torneira. Deus ele vai transformar. Deus vai prover. Amém, irmãos? Aqui tinha um irmão, ele já passou por dificuldades muito grandes. Ele foi fazer um serviço lá em casa. E eu falei, né, de algo milagroso que aconteceu na minha vida. E eu falei para ele: irmão, você crê que Deus... E ele disse que não tinha nada em casa. Estava lá a morte. Estava afastado de Deus. Estava lá a morte. Se você crê que Deus pode suprir a tua necessidade de alguém e te ajudar, isso eu creio, irmãos. Por incrível que pareça, irmãos, foi lançada uma palavra de vida. E no outro dia foi lá uma pessoa, e ele falou desse testemunho para mim. E essa pessoa, irmãos, ele já congregou aqui. E essa pessoa disse que outra igreja se reuniram, os irmãos, fizeram uma cesta bem farta e foram deixar na casa dele. Amém, irmãos? Ou seja, irmãos, ele recebeu a palavra, como você está recebendo nesta noite, amém? E ainda mais ainda, porque você está na casa de Deus. Se o meu povo que busca meu nome se humilhar, orar e se converter dos maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua. Ele disse só isso. Então você está ouvindo a palavra, está ouvindo a casa de Deus. E onde eu falei com ele, não estava na casa de Deus, ele estava afastado de Deus. Ele recebeu a palavra e não creio. E Deus foi lá e supriu a necessidade dele. Eu não tinha condições na hora. Assim como Deus está suprindo a tua. Quem crê, da glória a Deus. O meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades. Ele supre as tuas necessidades, acredite. Irmão, mas eu não estou vendo. Você sabe por que o judeu recebe? E às vezes nós não recebemos, porque tudo, irmãos, que a gente fala, o judeu, ele diz que isso aqui é dinheiro, isso aqui é dinheiro, isso aqui é dinheiro. Para o judeu tudo é bênção. Para o judeu tudo é bênção. E tudo é como fosse uma troca, como o comércio troca. Mas quando ele fala para isso aqui físico, ele crê que no mundo espiritual existe um caderno. Ele fala que crê que existe uma caneta que pertence a ele. Amém, irmãos? Quem crê na glória a Deus? Então, se você está crendo que o seu filho está lá no mundo, no outro mundo espiritual, você está dizendo para ele: vem para Jesus que ele vai vir. Se você está dizendo que para o emprego, que você não está vendo nos teus olhos físicos, mas no mundo espiritual, nesse mundo ao qual a gente ora aqui e fala pelo reino de Deus, ele está vindo. Amém, irmãos? Quem crê na glória a Deus? E quando você determina e você crê, e quando eu determino eu creio, na camada mais profunda desse mundo espiritual que a gente não vê, mas a gente tem que crer, porque a Bíblia diz que bem-aventurado aquele que crê e não vê. Amém, irmãos? Nós recebemos. Por quê? Porque, irmãos, Deus ele tem promessas para a minha vida. Deus tem promessas para a tua vida, que acredita, da glória a Deus. E ele diz aqui: põe a grande panela do 38 ao lume e faz o cozinhado para os discípulos dos profetas. Aí diz 39, então saiu ao campo para apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e colhendo dela encheu a sua capa de colossíntidas, voltou e a cortou em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Eles não conheciam, né? Que eram venenosas. Depois deram de comer os homens. Então, comendo cozinhado, exclamou: morte na panela, ó homem de Deus. E não puderam comer. Amém, irmãos? Então essa palavra aqui, irmãos, não é uma palavra de carochinha. Essa palavra aqui não é uma palavra de fantasia. Ela não está aqui para te enganar, você que está ouvindo aí, que está duvidando.
O Espírito Santo de Deus sabe, eu não sei não, mas o Espírito Santo de Deus está vendo aí. Ah, você está pregando aí, olha que só para você que está ouvindo aí na internet, para você crer que o Espírito Santo de Deus está falando com você, eu não sei quem é, mas o Espírito Santo de Deus sabe. Ah, ele está pregando aí, mas ele não sabe o que eu vivo. Eu não sei não, mas o Espírito que está falando aqui, ele está aí te assistindo, e ele sabe. Então, creia somente. Creia somente. Então, a bem-aventurado é aquele que crê. Então, a gente recebe pela fé. Pela fé. A gente recebe pela fé. E ali a palavra de Deus aqui na fala, né, que no 40 diz que morte havia na panela. Não puderam comer aqueles discípulos. Mas os discípulos passando por necessidades, por dificuldades. Mas sempre quando tem um profeta num lugar, sempre quando tem um homem de Deus naquele lugar, está a representação de Deus, está a palavra ali, e Deus ele faz a maravilha, Deus ele faz o milagre, como ele vai fazer na tua vida que está ouvindo aí. Mesmo que você não creia, eu estou falando não é com você não, é alguém que está me ouvindo aqui, eu não sei. Mesmo que você não creia, eu mais do que creio e tenho convicção que você está ouvindo aí na internet, vai acontecer, e depois você vai dizer para as pessoas. Amém, irmãos? Agora com vocês aqui que estão ouvindo, vocês vão receber. Quem crê na glória a Deus? Vocês vão receber. Eu exclamei forte aqui porque foi Deus que falou para essa pessoa que está ouvindo aí. Vai acontecer para ela crer que há Deus Israel aqui. Aqui não é uma igrejinha, não. Aqui é a unção do Espírito Santo de Deus. Aqui existe a palavra de Deus. Aqui existe a autoridade de Deus. Não é eu não, eu não sou nada. Mas Jesus é. E tem um profeta aqui, ele ora, intercede, fala. E acontece. Quem crê na glória a Deus? E eu creio também que o que eu falo acontece. Amém? Se Deus me permitir usar, pela vontade dele. E ele diz aqui: porém ele disse: trazei-me farinha. E ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Amém, irmãos? Ou seja, ali, irmãos, a panela é a palavra, a farinha é a palavra que foi deitada. A panela é a tua vida, é aquelas situações. Ou seja, o alimento, né? Que mesmo ali é aquela situação que está ali, pode haver até morte. Mas aqui a farinha, irmãos, é a unção do Espírito Santo de Deus. Vai ali, deita, irmãos, pela autoridade, pela palavra, irmãos, e o mal sai. Amém? Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Porque o que é sujeitar-se a Deus, irmão, o que é isso? Sujeitar a Deus é ler a palavra, é orar, é buscar o Senhor, é louvar a Deus. É aquilo que Deus agrada ao Senhor. Resistir ao diabo, resistir ter a fé e ter a autoridade de Deus. E ele vai fugir. Quem crê na glória a Deus? Esse é o processo. E o processo está aqui. E aquilo que você pediu, que eu estava aqui, até que não estava aqui, vai receber, eu creio. Não estava aqui, colocou o pedido, Deus nesta noite está falando. Deus aqui, ele falou, e está pedindo, e está falando aqui, que ele não se esqueceu. E ele está pedindo aqui para vocês crer e acreditar. Não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Está pedindo crer e você acreditar que aquela oração que você fez e foi profetizado naquele dia, você vai receber nesta noite. Ele não se esqueceu. Ele fez uma aliança com você. Ele fez uma aliança comigo. Amém? Eu creio, irmãos. O tempo dele vai acontecer. E essa pessoa que estava duvidando vai acontecer o mais cedo que ela possa imaginar. Porque ele é Deus. E aqui a palavra de Deus ela fala: e já não havia nenhum mal na panela. Ele diz aqui no quadro, aí voltando, ou seja, Deus ele fez o milagre. Amém, irmãos? Ou seja, foi derramada a unção ali. E ali nenhum mal. Então todos os discípulos comeram, se fartaram. Quem crê na glória a Deus? Aqui indo do versículo, mais um milagre, vindo do versículo 42. Veio um homem de Baal Salida e trouxe um homem de Deus. Ele trouxe quem? Um homem de Deus. Pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dai ao povo. Para quê?
Aí sempre tem um, né? Ele diz: porém seu servo lhe disse: como eu pôr isso diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dai ao povo para quê? Porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Amém, irmãos? Irmãos, não é eu que estou falando, é o Espírito Santo de Deus. Creia somente. É promessa. Quem sou eu para pedir aqui? Eu não pedi para estar aqui, mas o Senhor, Ele sabe. Ele está falando conosco nesta noite. Então aqui, um homem de Deus, quando ele determina, é porque Deus falou com ele, tocou no coração dele e vai acontecer. E se Deus me escolheu para estar nesta noite aqui, Ele vai fazer na tua vida. Amém, irmãos? A oração vai ser feita aqui neste lugar. O pastor vai orar, porque ele é o profeta. Mas a palavra que você já recebeu já foi lançada. A palavra que você recebeu já foi lançada. E acredite, irmãos. Acredite, creia. Então, às vezes, aqui como servo, às vezes também como servo de Deus, às vezes a gente duvida. A dúvida não provém de Deus. E eu sempre falo, o que muitas vezes impede do homem receber, e sempre falo, irmãos, rejeite o medo. O medo, irmãos, é o nosso, um dos, fora nós, a nós mesmos, mas esse sentimento, o medo, é um dos maiores dos nossos inimigos. Amém, irmãos? Irmão, o medo, irmãos, vai ver coisas que a gente não quer. O medo, irmãos, ele paralisa o nosso corpo. Ele produz substâncias, né, hormônios, que dentro de 3 segundos paralisa o corpo, aumenta a respiração, aumenta a pressão, né? Ou seja, irmãos, ele ali, irmãos, produz, os músculos enrijecem. Você já viu aquela pessoa que tem medo e fica parada, ela não consegue, ela não fala, ela não se movimenta porque ela não quer não, irmãos. É porque veio o medo. Então dentro de 3 segundos, isso é biologia, dentro de 3 segundos, vem ter o medo, você dentro desses 3 segundos reage de qualquer forma, fala alguma coisa, se movimenta, se mexe, faz qualquer coisa para justamente rejeitar isso. Amém, irmãos? Então o medo, irmãos, o medo mata, o medo destrói qualquer vida. Algumas situações de morte eu já passei, e para a glória de Deus, irmãos, Deus me deu inteligência na hora de rejeitar, e ali, irmãos, eu saí daquela situação difícil porque eu me superei o medo. Irmãos, ele está falando nesta noite aqui que no teu coração já foi lançado fora todo o vem, irmãos, a ansiedade. O medo lança a ansiedade. O medo quer trabalhar na mente. O medo não é real, irmãos. O medo é só o quê? O que é o medo? O medo é a ausência de Deus ali, não tem a proximidade de Deus como deveria naquele momento. Às vezes a gente se afasta um pouco, mas repreende e busca o Senhor, e repreende, e vai ali, perdoa, pede perdão, se arrepende, Deus pedir perdão, se arrepende, e vai essa obra para o inferno, irmãos. Quem crê, dá glória a Deus. Mas, irmãos, Deus está falando para alguém, não só aqui, mas muitos. Lança fora esse medo. O amor de Deus está dentro de você. O amor, esse mundo espiritual que eu falei para você, quando você ora, está falando para o físico. Vamos supor, está falando para o físico. Deus, Ele está falando aqui nesta noite, através da sua palavra, e fala aqui desse sentimento. Eu estou falando aqui desse sentimento. Lança fora. Você tem uma escolha. Irmãos, é tão difícil. Você tem a escolha de ficar ou lançar fora. Bote isso na sua mente. Você tem a escolha de lançar ou ficar fora. O medo não pertence a Deus. Então muitas pessoas não vencem, irmão, por causa do medo. O medo, irmãos, impede de muitas coisas, impede a fé. Por que o medo não gera fé? Porque o medo, ele gera ansiedade. O medo, ele gera insegurança. O medo, ele gera, irmãos, incredulidade. O medo, ele gera dúvida. E quem não duvida, ânimo dobre. A Bíblia diz que não recebe. Amém, irmãos? Então Deus, Ele está falando para nesta noite, para retirar essa morte, para retirar esse medo de nós. Quem crê, da glória a Deus. Isso acontece, pode acontecer com você, irmão? Pode. Existe uma diferença. E eu ficar com ele ou querer lançar ele fora. Amém, irmãos? Nós temos a escolha, irmãos. Deus, Ele te deu escolhas. Deus me deu escolhas, inteligência, autoridade, discernimento,
Por quê? Porque ele diz que já lançou fora, através da sua palavra, todo o medo. Ele já lançou fora. Então, se está fora, ela não vai mais voltar para dentro de nós. Quem crê na glória a Deus? Então, por isso que eu estou dizendo, é uma escolha. O medo é uma escolha. Ele já está fora. Saiu fora da nossa vida. Então, ele está dizendo para você nesta noite: lance fora todo o medo. E aqui, irmãos, do 44, para finalizar. Então nos pôs diante, comeram, e ainda sobrou, amém, irmãos? Conforme a palavra do Senhor. Medida, recalcada, sacudida e transbordante. Vocês sabem o que é um surrão? No interior, acho que algumas pessoas não sabem. Surrão é um saco, né, feito de palha, onde se coloca capim pro gado. Aí você vai lá, coloca o capim, coloca. Aí ele diz ali, ó, tá cheio, tá não. Aí, sacudida, sacode, bate, encalca, né? Como diz o matuto do interior, encalca, quer dizer, recalcada, sacudida e transbordante. Ou seja, você enche até a tampa. Deus quer fazer isso na minha e na tua vida. Quem crê na glória a Deus? Esse sobrar é isso, irmãos. Vai sobrar alegria, vai sobrar prosperidade, vai sobrar. A morte, irmãos, vai ser tirada. Por quê? Porque ele vai confirmar nesta noite. Você vai dar testemunho. Agora, testemunho, irmãos. Testemunho eu também daquilo que Deus faz na nossa vida. Amém, irmãos? Grande vitória já recebi nesta noite também. Eu recebi uma vitória também, irmãos. Uma grande vitória. Há muito tempo. E, irmãos, está ali os pedidos ali. É só Deus realizando na minha vida. Você não é diferente, irmãos. Você não é diferente. Creia somente. Você vai receber em nome de Jesus. Creia somente. Recebi uma bênção que era impossível, mas o Senhor tornou possível. Ele vai fazer o possível na tua vida também. Quem crê, na glória a Deus. Então, irmãos, saiba que Deus, ele realiza grandes vitórias. Deus, ele realiza grandes coisas no nosso meio. E saiba que Deus, ele tem chamado. Ele diz: eu também o chamei e farei próspero o seu caminho. Ele chamou você e quer fazer próximo mais ainda o seu caminho. Receba e acredite e dá glória a Deus. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu creio. Em nome de Jesus, o Senhor trouxe nessa noite, glorificando, exaltando, rendendo graças ao Senhor. Amém? Que tudo seja para honra, glória, louvor e adoração ao Deus vivo. Poder dar uma salva bem linda para Deus. Glória, louvor e adoração ao Deus vivo. Eu pedi ao pastor para que ele possa orar nesta noite, para realmente se confirmar o que se foi pregado hoje. E eu creio, irmãos, que você vai receber. Não deixe de dar testemunho, irmãos. Por que o testemunho é importante? O testemunho é importante, irmãos, porque edifica a fé das pessoas. Ela fortalece a fé das pessoas. Às vezes aquela pessoa está passando por aquele mesmo problema, aquela mesma situação, e você, irmãos, está edificando a fé dessa pessoa. E em gratidão você está agradecendo e declarando que Ele é o Deus vivo, o Deus que pode todas as coisas. Amém? Amém. Glória a Deus. Vou passar aqui para o pastor. Aplauda o Senhor. Fique de pé. E vem aqui em nome de Jesus. Voltou, não está pegado com o cão, velho. Você não, viu? Vem para pertinho de mim aqui. Bem juntinho. A farinha da panela não serve de cabeça. Não sei cantar não. Se eu soubesse, eu ia cantar. Vem pra cá. E vocês também, fica só o Jorge aí. Eu vou botar um som assim pro Jorge, ó. Cai durinho, Jorge. Não, cai não. Encosta mais, fica longe não. Eita Deus. Quem crê que a morte da panela foi embora? Feche teus olhos, coloca a tua mão no coração. Sabe o que é a morte da panela? O medo. Sabe o que é a morte da panela? A enfermidade. Sabe o que é a morte da panela? A falta de prosperidade na nossa vida. Amém? Nós servimos ao Deus do ouro e da prata. Amém?
nem macumbaria, feitiçaria, bruxaria, olho gordo, inveja, tem por terra, cai por terra, porque o nosso Deus é o Deus da provisão. A farinha é o fogo do Espírito Santo, queimando o veneno da panela. Irmão, aqueles grãos eram venenosos. Amém? Amém. Homens comeram e não morreram. Quando disseram para o profeta que tem morte na panela, o profeta deixa comigo. Diga assim: toda morte que existia na panela, que significa a minha vida, que assim morreu. Não duvide. Eu estava doente, quase a desfalecer, mas eu clamei por Jesus Cristo e Ele veio me socorrer. Deus mandou eu orar por cura. Não sei o que você está sentindo, não sei qual é o teu problema, eu sei do meu, mas eu vejo que essa morte já morreu e foi para o inferno. Abre a boca e canta. Diga: eu estava doente, quase a desfalecer. Clamei por Jesus Cristo, que veio me socorrer. Recebi grande coisa, que do alto desceu, e clamei com fé. Diga: e Satanás correu. Ele não resistiu, o sangue de Jesus que sobre mim desceu. Ele correu, e o vencedor foi eu, mas ele não resistiu. Com fé, vai, fala com fé. E me desceu, ele correu, diga: e o vencedor foi. Diga: eu estava doente, quase a desfalecer. Clamei por Jesus Cristo, nós cremos, Senhor, que veio me socorrer. Abre a boca, irmão. Recebi grande coisa, que do alto desceu, e clamei com fé, e Satanás correu. Ele não resistiu, o sangue de Jesus que sobre mim desceu. Ele correu, diga: e o vencedor foi eu, mas ele não resistiu, o sangue de Jesus que sobre mim desceu. Ele correu, e o vencedor foi eu. Mas eu estava doente, quero ouvir, quase a desfalecer. Clamei por Jesus Cristo, que veio me socorrer. Diga: recebi grande coisa. Profetiza: que do alto desceu, e clamei com fé, e Satanás correu. Diga assim bem forte: ele não resistiu, o sangue de Jesus que sobre mim desceu. Ele correu, e o vencedor foi eu, mas ele não resistiu, o sangue de Jesus que sobre mim desceu. Ele correu. Isso é para quem crê. Vencedor. Soberano Deus, eterno Pai, viva-se
vocês estavam aqui com problema de saúde, eu sei. Vidas agora foram saradas e curadas. Aquilo que você sentia não vai mais sentir, não. Você vai determinar. Eu vou agora mandar. Pega a tua mão direita e faz assim, ó. E diz assim comigo: Jesus, eu clamei o teu sangue no reino espiritual. Diga: eu clamei pelo teu sangue, pela tua unção, e ela cai agora sobre a minha mão. Diga: eu contemplo a unção do teu Espírito caindo sobre a minha mão. É pela fé. Diga: sobre a minha mão eu contemplo. Agora coloca essa mão em cima da tua cabeça. Eita, meu Deus, agora vai. Diga assim: se tivesse enfermidade ainda no meu corpo, vai sarar agora. Diga: vai sarar agora. Porque a morte que está na minha panela vai sarar agora. Vai sair fora. Diga: todo mal do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, diga: não tem, mas tem o mal. Diga: mal, eu vou te ordenar. Se é que ainda cair, eu vou te ordenar por 3 vezes. Vou clamar o nome de Jesus e vou te ordenar. Diga assim: eu não vou pedir, eu vou ordenar por 3 vezes. E tu vai sair. Tu vai sair. Diga assim: em nome de Jesus. Diga forte: em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te ordeno. Sai. Vai para o lugar, não tem mais nada. Aplauda ele. Rapaz, sarou.